A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O Senhor possa mais uma vez derramar suas bênçãos sobre cada irmão, cada família que tem nos acompanhado, através da transmissão. Hoje de manhã tivemos um bom tempo e eu creio que foram palavras de conforto para muitos que às vezes ficam presos, encantoados por determinada situação. E a verdade é que, de alguma forma, o pastor ele acaba participando, das dificuldades de cada irmão. E com isso, sempre procurando levar uma palavra, muitas das vezes de correção, de redarguindo e, por outro lado, também confortando, animando e encorajando, sabendo que todos nós passamos por momentos escuros na nossa vida, principalmente quando se trata desta vida aqui. Não existe ninguém e nenhuma igreja que pode simplesmente dizer: vem para cá que os teus problemas vão terminar. Não, muitas das vezes, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, os teus problemas vão aumentar. Mas, por outro lado, você sabe que eles aumentarão. Mas Jesus Cristo entra com você nesses problemas. E a nossa oração nem sempre é para que o Senhor nos livre dos problemas, mas para que Ele nos dê força, nos dê fé, nos dê coragem para enfrentar os problemas. É diferente. Deus, Ele não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha. Ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não livrou os cristãos das arenas e até de serem mortos, mas ele entrou lá dentro das arenas com eles. Exatamente, foi isso que os manteve fiel a Deus. Deus estava ali. E enquanto estamos neste mundo, temos problema, mas temos um Deus que ainda que tem momentos que Ele fica em silêncio, mas Ele está ali conosco. Ele prometeu em São Mateus capítulo 28, o versículo 20, o 19, o verso 20, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você sabe que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Ele pediu o nome do Pai. Ele não pediu para repetir
os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele deu ordem para que se invocasse o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até que os tempos, os séculos se consumam, terminem. Então, ainda que talvez você não veja nenhum movimento, mas olhe para a palavra. A palavra disse que ele estaria conosco e estaria mesmo em nós, a partir do momento em que ele nos batiza com o Espírito Santo. E às vezes o inimigo quer que você tire a sua atenção de Deus, para ficar com atenção no problema, mas coloque a tua atenção na palavra de Deus. Repreende esse pensamento contrário à palavra, e Deus tomará conta de você. Como lemos de manhã no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Exatamente isto. E de manhã nós citamos por várias vezes a passagem do irmão Branham, quando ele estava passando por aqueles momentos de luta. O profeta disse que naquela época foi como se descesse um lençol negro. Parece que Deus não queria ouvir. Então, mas Deus estava ali tomando conta das coisas. Isso mesmo. Então, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, tenha fé em Deus. No livro de Isaías, no capítulo 6, livro de Isaías, o capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Pois bem, irmãos, eu estou aqui com a mensagem: a influência de outro. Essa mensagem ela se encontra no aplicativo
da palavra original. O aplicativo da palavra original. Você que tem aí o seu tablet, o seu computador, seu celular, seu celular tem uma certa potência, você pode baixar e você vai ter todas essas mensagens, 370 e poucas mensagens, aí no teu celular, para você ler, examinar, conferir, estudar e se alimentar da palavra de Deus. Eu sei que muitos não estão acostumados com isto, mas irmãos, é a norma que segue para frente. Daqui uns dias, se você quiser, quem sabe até ter uma mensagem imprimida, você mesmo vai poder pegar, levar isso aqui numa lan house, e ali eles baixar e imprimir a mensagem que você quiser, tá? Você pode fazer um bom proveito e se alimentar da palavra. O profeta aqui na mensagem A Influência de Outro, o parágrafo 31, ele diz assim: é verdadeiramente um empreendimento quando nós pensamos o que vai significar enquanto nós estudamos esta visão de Isaías. Olha que expressão que o profeta usa aqui. Quando você toma a palavra para estudar esta visão de Isaías, ele está dizendo, é um empreendimento. Nossa, que coisa, né? Ele diz, eu sempre gostei de Isaías. Ele foi um dos profetas maiores. Isaías escreveu a Bíblia completa. Há 66 livros na Bíblia. E Isaías escreveu 66 capítulos. Você é jovem, você moço, que deseja fazer um empreendimento, começa estudando as mensagens, começa lendo as Escrituras, enquanto você tem uma boa vista, enquanto você tem uma memória que pode lembrar das coisas com mais facilidade. Esse é o tempo em que você pode gravar as coisas boas na sua memória e no seu coração. Porque quando se atinge uma idade já avançada, aquilo que está gravado. Mas aquilo que você não gravou, não se grava mais. Então, empreenda, faça um empreendimento nestas coisas, em estudar a palavra de Deus, ler as mensagens, ler as Sagradas Escrituras, tirar tempo para a palavra de Deus. Veja bem, ele começa com o princípio da criação. No meio do livro ele apresenta o Novo Testamento e João Batista. No capítulo 56 e 60, ele termina no grande milênio. Gênesis, através do Novo Testamento, até Apocalipse. Grande homem foi este Isaías. Finalmente morreu como um mártir, sob pena de morte. Que coisa, né? Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob o governo federal. Escuta isso, vou repetir. Tá, irmãos? Quando você vê certas coisas acontecer, não se assuste. Cada homem de Deus verdadeiramente sofreu perseguição ou foi morto sob o governo federal. Isso mesmo. Mas parece que nós lemos isso aqui e parece que não vai acontecer conosco.
E quando acontece, o que sucede? Nós se assusta. Porque nós não estávamos esperando que fosse acontecer. Mas acontece. Fala, mas que governo? Você pode entender que está se referindo a presidente, reis? Não é só isso não. Quando se fala de governo, está falando das leis que permitem aquilo suceder. E pessoas invocam leis e depois processa e a coisa vai indo até que muitas das vezes leva aquele homem de Deus ameaçando levar à prisão e por que não dizer até a morte. Veja bem, ele continua dizendo aqui, cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob, ou seja, debaixo do governo federal. O que é isso? O governo que desempenhou uma perseguição? Não. Não, as leis daquele país permitiram pessoas invocá-la e perseguir aqueles homens que estavam cheios do Espírito da Bíblia, do Espírito Santo, que escreveu a Bíblia. E não é diferente também nos dias de hoje. Cada um deles, em que você pode pensar, Moisés, os filhos hebraicos, e Daniel e Isaías. Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos. E você sabe por que João Batista foi morto? Ele acusou o pecado do rei, que tinha tomado a mulher do seu irmão. E ele disse, não te é lícito possuí-la. E aquela mulher fez com que a cabeça do profeta fosse cortada. Fala, mas isso é impossível. Isso não pode acontecer nos dias de hoje. Pode. Mulher na Bíblia representa a igreja, sistema. É por isso que o povo da mensagem nem sempre é aceito. É porque essa mensagem, ela revela o espírito da Bíblia. Esse profeta que nós temos recebido, ele veio com o espírito da Bíblia, revelando a Bíblia. Muito bem, vamos seguir. João Batista, cada um dos apóstolos, Jesus, ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos, acrescentados aos deles, um dia destes. Está vendo? A palavra é direta. E trair-se-ão uns aos outros. Quem entregará os eleitos, muitas das vezes? Aqueles próprios que se diz irmão. A coisa não começa lá fora, começa dentro. Aqueles que se vestem como irmãos, que ganham a confiança dos irmãos, de repente, começa a atrair o próprio povo da palavra, porque as coisas não andam como eles pensam. Então veja bem, ele vai seguindo avante. Está vendo? E se alguma vez houve um tempo em que nós devemos nos manter unidos, é agora. Não é divergir, não é procurar, entende? Fazer blocos. Não, mas manter-se unido, não é reunido, mas unido.
em um mesmo espírito, em uma mesma fé, em uma mesma palavra. Agora veja bem, se alguma vez houve um tempo, parágrafo 32, em que nós devemos nos manter unidos, é agora. Eu suponho que vocês ouviram dizer do encontro que está se dando em Roma, naquela época. Vê? E eles estão aproveitando muito ali. Eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial. De volta a estes assuntos, nós chegaremos nisso nos 7 selos, a este assunto de ser influenciado. O rei Uzias era um menino pastor. Ele foi criado e ele amava o campo, e ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaías havia aprendido com um dos outros profetas maiores, e eu creio que foi Zacarias, que Isaías obteve entendimento através dele, que era um profeta, enquanto Isaías surgia em cena. Isaías foi chamado, e ele foi um profeta. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profetas. Amém. Você sabia disto? Que um profeta ele não é feito por outro homem? Mas ele nasce com aquilo. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso sob inspiração. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus, predestinado para o dom de profeta ou o dom de ser um profeta, não profetizador. Agora nós encontramos que este jovem tomou o trono. Se você quiser anotar algumas das escrituras, é 2 Crônicas, capítulo 26. Pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo um homem justo, e havia se afastado do Senhor, e foi morto pelo seu próprio povo, Uzias tomou tomou o seu lugar como rei. E ele foi estabelecido sobre o trono e ungido na idade dos 16 anos de idade. Apenas um rapaz, porém ele estava na fila para ser rei. Todavia, sendo apenas um jovem, e ele procedia bem. Enquanto estava ocupando o lugar que Deus o tinha dado, que era para ser rei. Mas um dia ele tentou tomar o lugar de um ministro, de um sacerdote. E foi aí, irmão, que o problema surgiu. E o profeta disse: se Deus te fez um mecânico, seja um bom mecânico. Você vai ser uma bênção naquilo que Deus te fez ser. Se Deus te fez um agricultor, seja um bom agricultor. Mas nunca tente tomar o lugar de um ministro, de um sacerdote, se você não foi chamado para aquilo. E foi isso que Uzias fez. Ele era um homem abençoado. Ele achou que Deus o tinha abençoado tanto que ele podia fazer o que ele quisesse. Porém, não foi assim. Ninguém faz o que quer. Cada um de nós temos uma posição no corpo de Cristo. E devemos guardá-la.
e nos manter no nosso lugar. Você no seu lugar, você é uma bênção. A mulher no seu lugar, ela é uma bênção. O homem no seu lugar é uma bênção. O evangelista no seu lugar é uma bênção. O pastor no seu lugar, ele é uma bênção. Mas um homem fora de lugar é um problema. Uma pessoa fora de seu lugar, ele causa mais complicação do que benefício. E Uzias achou que podia entrar no templo de Deus e oferecer sacrifício. E o resultado daquilo ali é que ele ficou leproso, o que é um tipo do pecado. Preciosos irmãos, que coisa boa, né? Um diácono no seu lugar é uma bênção. Cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. E quando Deus dá um ofício a um homem, ele deve guardar o seu lugar. Ele deve ocupar o seu lugar. E entender que ele é responsável por aquilo que Deus o fez ser. Mas Uzias, ainda jovem, achou que ele poderia ser alguma coisa diferente, com tal influência, a não ser um rapaz pio, porque isso havia sido o que ele tinha sido, colocado diante dele o tempo todo. O profeta diz assim: você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião. Porém, um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação, foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi. Um homem pio. E ele foi criado. E ele, para servir a Deus, ele disse: se há algo a que eu desejo dar louvor, ele disse, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia, que me ensinou a orar, e conhecer Jesus como meu Salvador. Aí está o seu lugar, irmã, como mãe, pastora de seus filhos, dando bons exemplos, ensinando a orar, a respeitar as Escrituras. Agora, o que você pensa? Se a mãe de Abraham Lincoln fosse uma irreverente, o que seria? Mas ele disse: se há uma coisa que eu devo, foi que eu tive uma mãe pia que me ensinou a orar, que me ensinou a respeitar, que me ensinou a ter uma vida dedicada a Deus. O que aconteceu com isso? Uma nação inteira foi beneficiada. Aleluia. Ele disse: pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar. Ensina, né? E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é o que diz a Bíblia. Mamãe, papai,
Veja qual é a influência que você passa para os seus filhos, principalmente dentro de ambiente de culto. Isso vem desde casa. Sua família é o que você é, você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto. Mas você começa a murmurar dentro de sua casa, a falar mal desse, daquele, e deixa eles escutando. Você vai ver qual é o fim disso. Que Deus tenha misericórdia. Aqueles 42 jovens que foram devorados, o profeta diz que a irreverência deles começou lá na mesa onde eles estavam comendo, os pais falando mal do profeta. Que Deus nos ajude, irmão, a preservar nossos lares de determinadas conversas. Cria o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí ele continua assim, a fazerem o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Ele não manda tirar da escola, não. Ele manda você ensinar em casa. Como é que eles têm que se comportar? Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova como boa nota. As coisas começam desde pequeno. Conta-se uma mentirinha branca, logo conta-se uma mentira negra. Engana-se um pouquinho e vai enganando. Quando você pensa que não, a coisa já estendeu, já escapou da tua mão. Vê? Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar, bom, eu me assentarei perto do fulano e beltrano, eles são inteligentes, e logo eu irei, posso copiar deles. Se você pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Então, quando você orar, papai, diga, Deus abençoe o João, a Maria, em seus testes hoje. Mas essa Maria, esse João tem que ter estudado. Eu lhe digo, isto mudará o curso dos acontecimentos. Estou lendo a mensagem, a influência de outro. É a mesma mensagem, influência, porém, com um título novo. Parágrafo 40. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem.
Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Ele disse: pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disto. Nosso ensinamento correto, diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando correto. E eu tenho um pequeno lema: faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Exatamente neste momento tão importante, né? Vamos falar com Deus nesse instante, ter essa palavra de oração e incluir algumas pessoas que nos pediram oração. Nós vamos incluir a irmã Maria, esposa do irmão José Dilson. Vamos incluir aquele menino lá de Irati, né? Vamos pedir a graça de Deus. Isso mesmo. Fique com isso. Fique com isso aqui. Nosso ensinamento correto. Diga a coisa correta. Faça a coisa correta. Pense a coisa correta. Sempre esteja pensando correto. E eu tenho um pequeno lema, parágrafo 42, viu? Faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Deus abençoe, irmão Derni, irmã Noeli, boa noite com Jesus. Irmão Ademir Ferreira, boa noite com Jesus Cristo. Irmão José Ribas, boa noite com Jesus. Maria José Santana, boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos que está na conexão. Irmã Donizete Lima Uf, boa noite com Jesus. Estamos assistindo em família. Irmã Marilene, minha esposa, né, dando seu boa noite com Jesus. Lucas Dudek, boa noite com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmã Daniela e irmão Lucas. Irmão Ivandro, boa noite com Jesus Cristo. Irmã Noemi Klemer, boa noite com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos assistindo em família. Orinete Souza Ribeiro, boa noite com Jesus Cristo. Irmã Orinete e irmã Aline. Irmão Adalto Kremer, boa noite com Jesus assistindo em família. Irmão Pedro Kremer, irmã Iraci, boa noite com Jesus. Irmã Zélia Kremer, boa noite com Jesus Cristo. E o irmão Noélio, né? Está ali. Irmã Maria Sidney e família, boa noite com Jesus a todos. A irmã Maria lá de Irati, né? Nós vamos orar, vamos lembrar do nosso encontro, lembrar do dia 24, que vamos estar aqui, tendo um companheirismo. Ore, se possível, jejuem, e para que as coisas se encaminhem, tá? E vamos orar pelo nosso encontro nacional. Não é um passeio, irmãos. Jamais sairíamos de casa simplesmente para um passeio ou para marcar presença lá. Nós somos parte
deste companheirismo. Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nós estão pedidos de oração. A irmã Maria, que está sujeita a passar por uma cirurgia, a ser tirado um dos rins. Tenha misericórdia, Senhor, nesta noite, junto com estes irmãos que estão na conexão. Tem misericórdia, Senhor. Esforça cada um nesta hora. E que a oração de cada santo em favor da irmã Maria possa neste momento cobri-la e abençoá-la nesse instante. Em nome de Jesus, abençoa aquela pequena criança, os seus pais, o irmão José Dilson. Nós pedimos a graça do Senhor, o Ademir Ferreira, cada um deles. Ó, sim, famílias que estão passando por momentos difíceis. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, estende tuas mãos de graça agora. Nós rogamos, pedimos por misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Perdoa os pecados do teu povo. Limpa-os, Senhor. Tem misericórdia nesta hora. E santifica-os na tua graça, por meio de tua palavra, sarando suas enfermidades, limpando seus corações, tirando todos os pecados. Deus, dirija nossos passos dentro de tua obra, naquilo que devemos fazer. Tenha misericórdia, Pai, pois pedimos no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Domingo, às 19 horas, temos o nosso culto de Santa Ceia. A partir das 18h30 já, os irmãos que vão cantar, vão estar por aqui, tá? Deus vos abençoe. Deus abençoe a irmã Lidiane e o irmão Vanderlei, dando seu boa noite a todos com Jesus.